Olá, pessoal! Hoje nós temos aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma produção de texto. Olha que legal! Nós vamos começar falando que cuidados devemos ter ao produzir um texto. Leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. Qual que é o tema que eu vou escrever? Eu vou falar sobre um dia na floresta, um passeio no bosque, ou a galinha e a lebre, uma história sobre ela. Qual é o tema que eu vou falar? Aí você vai ler. Aí você vai colocar letra legível, uma letra bem bonitinha, né? Caprichar na letrinha, assim, no sentido de dar pra gente ler, pra gente entender o que você quer escrever. O texto tem que ser bem distribuído na folha, ou seja, colocar parágrafo, escrever na linha toda, com uma frase quando não couber numa linha, continuar na outra. Não deixar muito espaço, entendeu? Aí, aqui, você tem que dar um título ao texto. Por exemplo, um dia no bosque, um passeio no parque, a galinha e a lebre perdidas na floresta. Você tem que manter sempre o mesmo espaço no parágrafo. Então, você coloca o seu dedinho aqui na margem da folha e depois, a partir daqui, você vai começar a escrever. Esse é o parágrafo. Então, sempre o mesmo espaço. As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema, porque o poema você pode começar aqui e terminar aqui. Começar aqui e terminar aqui. Fazer o uso da pontuação. A pontuação, se lembram? Exclamação, interrogação, ponto final, parágrafo, travessão. Parágrafo não travessão, 2 pontos. Cuidado com a repetição de palavras. Você deve expor as suas ideias com clareza. Cuidado com a repetição de palavras. Substitua por outras com o mesmo significado. Por exemplo, ao invés de falar uma palavra, vamos pensar numa palavra que tenha o mesmo significado. Por exemplo, Rui foi muito bem em sua corrida. Aquele era um dia muito bom. Você pode colocar, aquele era um dia ótimo para correr. Que mais? Atenção! Frases longas podem deixar seu texto confuso. Então, faça uma frase com no máximo umas 7 palavrinhas, 8. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. O que é o início? Quando você começa a história. O meio é quando você conta o que está acontecendo na história. Na verdade, você vai contar a parte principal, o acontecimento tem que estar no meio da história. Aí depois você vai para o fim da história, que é o desfecho. O que aconteceu, né? Qual que foi a conclusão dessa história? Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. É isso que eu tô falando. Apresentar um texto bem caprichado e limpo. Então, você, quando errar, você apaga, escreve de novo. Se você quiser, você pode até fazer um rascunho. Você faz um texto numa folha, cria, apaga, escreve de novo.
Aí depois você pode passar limpo, porque aí fica um texto bem caprichado. Você consulta o dicionário quando você tiver dúvida. Por exemplo, você quer falar alguma palavra diferente. Ele estava com um livro antigo. Aí você quer colocar uma palavra diferente para antigo. Ele estava com um livro, por exemplo, o livro dele era antigo, o livro dele era arcaico, o livro dele era... Coloca outras palavras que possam substituir a palavra antigo para ficar mais bonitinho, se você quiser. Reler o livro, reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Lembre-se, um bom escritor é também um bom leitor. O que é interessante você fazer é pegar historinhas no Google, se você não tiver livro de historinhas em casa, pensar no assunto, no título que você quer escrever e ver histórias com esse título para você ter uma ideia do que você pode escrever. Aqui nós temos uma sugestão para o início do texto, uma sugestão para o meio e uma sugestão para o fim. O início do texto você pode colocar uma sugestão. Era uma vez uma menina que morava em uma linda cidade que ficava perto das montanhas. Então, das montanhas aí você coloca bem certinho a localização. Olha como que vai dar chamar mais atenção, seu texto vai ficar mais bonito. Era uma vez uma menina que morava perto das montanhas que morava em uma cidade perto das montanhas da Serra da Mantiqueira. Olha, certo dia, uma raposa estava caminhando pela floresta e encontrou um leão muito bravo. Numa manhã de domingo, fomos passear até o parque e encontramos nossos amigos. Certa noite, saímos para tomar um sorvete e começou a chover. Estava quente, mas caiu uma chuva muito forte. Um belo dia, estava sentado no portão da minha casa e eu vi passando uma capivara. Numa festa de aniversário da minha avó, conheci uma prima que morava lá no Amazonas. Sugestão para o meio. Então, começamos a conversar e ela me disse que tinha muita vontade de me conhecer, mas não tinha vindo antes para cá, porque o dinheiro ou a grana estava curta. De repente, minha tia entrou na sala e falou: "Vamos cantar logo parabéns? Vovó está ficando cansada." Quando começamos a cantar parabéns, vovó deu um espirro e derrubou a vela do bolo. Nesse momento, minha tia ficou com tanta vergonha e foi correndo até a cozinha para pegar uma colher e limpar toda aquela bagunça. A partir daí, a festa ficou tão chata e depois todas as pessoas resolveram ir embora. E foi assim o aniversário da vovó Cacilda. Então, finalmente terminou o aniversário. E assim, portanto, nos divertimos muito.
Depois desse dia, eu e minha prima conversávamos todos os dias pelo telefone. Olhem que legal. Várias ideias. Hoje nós vamos falar sobre o conto. O conto, nessa produção de texto, nós vamos fazer o gênero textual conto. O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Você vai criar personagens. Você pode usar a onomatopeia. Lembram-se dessa palavrinha? Onomatopeia, sons produzidos por animais ou natureza, né? O cachorro rosnando, a chuva, o relâmpago, o trovão, o galo, cocoricó. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador. No caso, você será o narrador. Você vai contar a história como se você estivesse fora ou dentro dela, porque o narrador pode ser um personagem também. Você vai dar o seu ponto de vista. O galo era muito bravo. Quem que acha que o galo era muito bravo? Você. A floresta estava escura. Classicamente, diz que o conto se difere pela sua pequena extensão. Mais curto que a novela ou romance, o conto tem uma estrutura fechada e desenvolve um clímax. O que é o clímax? É o assunto principal, a parte da suspense, a parte que vai aparecer alguma coisa lá e você vai descobrir o que é, entendeu? Aí, o conto, nós podemos fazer assim, ó. Colocar bem pertinho. Era uma vez uma menina que se chamava, ó, Luanda, e morava em uma montanha da África do Sul que se chamava Kilimanjaro. Todo dia ela ia para o colégio de preto e com o cabelo estilo cogumelo, meio enrolado, mas todo mundo ria dela por causa do seu estilo. Olha que povo chato. Tá vendo? Vamos ver. O que aconteceu com essa menina que ia com esse cabelo de cogumelo? Olha lá. Vamos ver o que aconteceu? Olha. Meio enrolado, mas... Olha lá. Meio enrolado, mas todos riam. Todo mundo ria dela por causa do seu estilo. Quando ela foi para casa, um guri roubou o caderno dela e ela voltou para casa chorando e se encerrou no quarto. O que é se encerrou? Olha uma palavrinha nova. Ela se fechou no quarto. Quando o pai dela chegou em casa, trouxe o quê? O caderno dela que pegou do garoto que lhe roubou. Então a filha agradeceu e foi dormir. No dia seguinte, ela foi no colégio e encontrou no chão uma bola de futebol. Como no colégio dela ninguém tinha uma, resolveu dar a bola para uma pessoa que se chamava Ade. E esse garoto gostava muito dela. Depois que ela deu a bola para ele, saiu andando e o garoto deu um beijo nela. Depois desse dia, os dois nunca mais se separaram. E uma noite bem fria, Luanda olhou para o céu e disse: falta alguma coisa no céu, ele está muito escuro. E um raio puxou para ela o céu então, e ela se tornou
em uma lua. Depois desse dia, a Ade não aguentou ficar sem ela e se matou queimado. Olha que triste que a Coade fez. Aí passou a ser um sol que ficava no lado do céu todo dia. Os dois não podiam se encontrar, só no eclipse. E essa é a história da lua e do sol. Olha, um dia que o sol, em que o sol e a lua se viram. Olha o eclipse, olha um ao lado do outro, ó. Tá vendo que legal esse conto? Então, aqui também eu tenho uma ideia para a gente começar a pensar. Nós vamos fazer essa interpretação de texto, tá bom? Olhem lá. A grande ideia. O galo discutia com a galinha. A partir de amanhã, quem quiser que anuncie o dia. Pois eu não canto mais, a galinha dizia. Se o galo não canta mais, eu que não posso botar ovos. O mundo pode até acabar, pois vão nascer mais pintinhos, pois não vão nascer mais pintinhos. O galo falou, ouvimos dizer que todos estão querendo mudar de vida, pois também vamos mudar a nossa. Vamos dormir por mais tempos, esticado ao sol e sem a preocupação de latir para avisar a quem quer que seja dos perigos que se aproximam. Olha, Marli Eduardo França, a grande ideia. Aí, o que é interessante, nós vamos fazer esse texto, essa interpretação de texto, para a gente aprender a produzir também, porque o texto e a interpretação nos estimula e nos ensina a produzir. Por quê? Aqui nós vamos aprender qual título do texto você acabou de ler. Qual que é o título do texto? A grande ideia. Quais são os animais do texto? Olha, que legal! O galo e a galinha. O que eles estavam discutindo? A respeito de mudar, da grande ideia deles não querer, um não querer mais cantar e outro não querer mais botar ovos. Copie a frase que o galo disse à galinha. De acordo com o texto, quem disse que o mundo pode até acabar, pois não vai nascer mais pintinhos? Quem são os autores do texto? Olhem, muito legal, né? Então, isso é um estímulo para a gente fazer uma história. Olha aqui, esse também é mais um exemplo, olha lá. Aqui, nós vamos ter uns desenhos para a gente começar, ó. Início, meio e fim. 1, 2, 3. Nós vamos colocar um título para a nossa história. O urso fujão. O urso desajeitado. O urso que foi picado pela abelha. Aí a gente começa. Era uma vez um urso que se chamava Ted. Ele morava na floresta, mas sempre tinha o papai e a mamãe para buscar mel para eles. Um dia, ele cresceu e resolveu morar em uma floresta um pouco distante de seus pais. Sendo assim, teria que aprender a buscar seu próprio mel. De repente, ele resolveu ir até a floresta. No meio da floresta, onde tinha mais colmeias. E aí, ele foi buscar, mas ela estava presa na árvore. Mas não estava tão presa. Quando ele puxou o galho, quando ele puxou a árvore, o galho se quebrou porque ele era muito pesado. As abelhas caíram no chão e ficaram muito bravas, fizeram um barulho ensurdecedor e saíram correndo atrás de Ted. Ted ficou tão assustado e saiu correndo.
E por fim, depois de correr muito, estar muito cansado e sua barriga roncando, chegou até sua casa e pensou: vou voltar a morar com meu papai e minha mamãe. Assim eles podem colher mel, bastante mel para mim e me ensinar direitinho como correr sem ser picado por abelhas. Olha que legal! E assim poderemos terminar nossa história.